Então tá, gente, olha só. Pra quem clicou nesse vídeo achando que era um clickbait, eu realmente penso isso, tá? E vou te falar o seguinte, não é só eu que penso não. Se você nunca parou pra pensar sobre isso antes, eu espero que esse vídeo te coloque nesse lugar de reflexão sobre música, né? Então vamos lá, embarca comigo aí. Vamos falar de língua um pouquinho. Eu já fiz um vídeo no passado, esse aqui, vou deixar na descrição caso você queira assistir, depois você assiste lá, falando sobre improvisação, né, e comparando ela com linguagem, que de fato é, né, a música ela é uma linguagem. Recapitulando aquela ideia, para fazer sentido no que eu vou falar aqui, enquanto eu tô aqui falando essas coisas para vocês, eu não tô pensando em cada palavra que eu vou usar, elas simplesmente aparecem na minha cabeça e eu vou jogando aqui, eu consigo me comunicar com vocês sem precisar parar para pensar palavra por palavra do que eu tô falando, né? Mas nem sempre foi assim. Quando a gente era criança, a gente olhava para essas criaturas estranhas, grandona em volta da gente, fazendo um barulho com o rosto, né? Prestando atenção para aquilo, você percebeu que aqueles barulhos tinham relação com alguma ação. E aí, com o tempo, você aprendeu a se comunicar usando esses barulhos em algum momento. Então, até chegar nesse ponto, onde eu simplesmente falo, me expresso, e vocês conseguem entender o que eu tô falando aí do outro lado, foi uma evolução de muitos e muitos e muitos anos. Eu comecei usando palavras bem simples quando eu era criancinha, comecei a me comunicar um pouco melhor, até poder expressar ideias mais profundas e filosóficas agora na idade adulta, mas isso era mais complicado quando eu era pequenininho, para todos nós, né? Então, na música, o ideal é que seja isso também que aconteça, tá? Quando você começa a se interessar por esses outros barulhos que as pessoas fazem segurando uns negócios tipo esse daqui, você começa a entender um barulho ou outro, né? No começo você vai entender provavelmente isso aqui, né? Depois você vai aprendendo barulhos mais complexos, enfim, né? Você vai se acostumando com a música. Então você primeiro identifica e aí depois você vai começar a reproduzir esses barulhos e você vai começar a se expressar musicalmente. Até o ponto onde você não pensa mais no que você tá fazendo. Quando eu pego um instrumento e começo a tocar de improvisação, eu não tô pensando de antemão no que tá acontecendo. As coisas estão simplesmente acontecendo da mesma forma como eu tô falando agora. Eu não tô pensando de antemão cada palavrinha que eu vou usar. Tô tentando comunicar um conceito aqui e as palavras vão saindo. A música é a mesma coisa, só que repare que eu tive que também aprender. Eu comecei a estudar, né, a escala, campo harmônico, essa coisa toda, que se a gente for comparar com a linguagem como eu tava fazendo, poderíamos dizer que seria a parte da gramática, né, você começar a entender melhor como funciona a tua língua para poder se expressar de forma cada vez mais eficiente, mais legal, né? A gente tem toda essa parte teórica, escala, campo harmônico, modos, para entender melhor aquela linguagem ali. Mas repare que tem um momento que depois de aprender isso tudo, isso vai emergir de você sem você estar conscientemente pensando naquilo. É uma manifestação do teu aprendizado. Da mesma forma que você falar com uma pessoa é uma manifestação de toda a tua vivência, do teu aprendizado linguístico, do teu aprendizado social, né? De tudo que você passou na vida, na música é a mesma coisa. Tem um momento em que você simplesmente começa a ter ideias musicais e elas simplesmente brotam do nada na tua cabeça. E aí é que entra o meu ponto sobre o instrumento ser um freio limitador para nossa criatividade. Nesse momento em que as ideias começam a surgir naturalmente na tua cabeça, aquela primeira sinapse da ideia musical, naquele momento a música que você está imaginando, ela está no estado mais puro. A partir do momento que você teve a ideia musical, você vai tentar expressar ela através do teu instrumento. Esse teu instrumento pode ser uma guitarra, um piano, uma bateria, tuas cordas vocais. E em qualquer um desses exemplos, a gente tem limitações. Tem certas notas que a gente não consegue alcançar. Se você é um guitarrista, aquela ideia nasce na tua cabeça e a hora que você vai botar aquilo pra fora, se a tua parte mecânica não tiver tão afiada e tão treinada quanto a tua ideia musical, você não vai conseguir expressar aquela ideia musical da forma mais pura possível como você imaginou. Eu já falei isso algumas vezes e eu realmente me sinto assim. As minhas mãos, elas não são tão boas
boas quanto a minha mente, musicalmente falando. Elas não são tão boas quanto o meu ouvido. Eu às vezes escuto ideias e aí a hora que eu quero executar, eu meio que não consigo executar por uma limitação física mesmo. Essa ideia que eu tive teria que ser comunicada usando as mãos do Guthrie Govan. Eu tenho a impressão que ele é um cara que não tem nenhum tipo de limitação nas mãos. O que ele pensa, sai. E não tem nada que impeça ele de fazer. Eu tenho, porque eu não me dedico tanto assim ao meu instrumento, né? Eu sou preguiçoso. O Paul Reed Smith falou lindamente numa palestra que ele fez no TED Talks. O Paul Reed é um dos maiores e melhores fabricantes de instrumentos do mundo, né? De guitarras, no caso. E ele coloca isso muito claramente. Ele entende que o instrumento é um obstáculo que existe entre a criatividade do artista e a música que ele vai reproduzir. All musical instruments are subtractive devices. If you have a really loud piano with the same strings of a really quiet piano, the quiet piano is subtracting. Se na cabeça do artista tá 100% a ideia, até virar música, energia vai se perder. E ele mesmo diz que não existe tal coisa como um instrumento perfeito. Algo sempre vai se perder. You run up against the laws of physics. You can't put 6 in and get 7 out. It doesn't work that way. The goal is an energy of 6 in and an energy of 5.9 out. Na natureza, todos os processos consomem energia. Para você fazer alguma coisa, você perde energia no ato de fazer alguma coisa. O jeito mais idiota que dá para explicar isso seria esquentar uma água para fazer o teu macarrão lá. Muita energia está se dissipando em forma de calor no ar, em forma de vapor. Enfim, você está perdendo energia até chegar no resultado que é o macarrão. E a ideia aqui é a mesma. Quando você tem a tua ideia musical, até você conseguir transformar aquilo em realidade, você vai perdendo energia. Eu sou arranjador, né? Eu faço arranjo para muito artista. E muitas vezes, quando eu tô escutando a música do artista, enquanto eu tô escutando a música, eu já tô ouvindo tudo em volta da música. O cara tá ali tocando um violão e voz pra mim e eu já tô escutando um cello, eu tô escutando uma batera com umas vassourinhas, tô escutando um baixo fretless tocando junto. E aí aqui, na hora que ele cantou aquela parte, eu já imaginei que ali o cara parou de tocar o baixo, a bateria fez uma viradinha. E aí logo depois entrou um piano poderoso. Sabe, eu tô escutando isso tudo enquanto eu tô ouvindo a música do cara ali só com um violãozinho. E aí depois, pra transformar tudo isso que eu imaginei em algo real, nunca fica exatamente do jeito que você imaginou. Nunca fica tão perfeito. Quer dizer, eu não vou dizer nunca, mas assim, é tão raro, porque daquele momento em que você teve a ideia até você conseguir gravar os instrumentos, fazer as escolhas dos instrumentos, fazer as escolhas de quem vai executar, cada pessoa que você contratar para executar aquela ideia vai tocar de um jeito um pouco diferente, que não vai ser exatamente aquilo que você escutou, mas você acaba aceitando, porque aquele músico é muito bom também. Tá entendendo? A primeira sinapse da ideia musical é o momento mais puro que uma música já existiu. Tem um vídeo maravilhoso do Miles Davis aí que tá circulando na internet, onde ele fala isso, né? Que ele escuta a música o tempo todo e ele não vê a hora de executar aquilo, colocar aquilo pra fora, e que ele tá sempre aprendendo, constantemente aprendendo. Would you be a musician if nobody ever heard you? Sure. Why? Because I love music. It's in my head. I can't get it out. So you listen? Yeah. I hear it now. Knowledge is happiness for me. If I learn something. Still learning? Yeah. I learned something last night. I can't wait to apply it. A gente está sempre tentando melhorar no nosso instrumento de escolha para tentar diminuir a distância entre a ideia até aquilo que as pessoas vão escutar, até aquilo que a gente vai escutar, né? Também outro vídeo maravilhoso do Wynton Marsalis respondendo uma pergunta para um estudante. Do you think jazz music is more for the player or for the listener? Music is always for the listener, but the first listener is the player. Por isso que é tão importante, né, gente, vocês estarem com a técnica em dia. Porque se você tiver limitações técnicas, a tua criatividade sempre vai ser limitada por isso. Tá, gente, viajei um pouco demais nesse vídeo? Um pouquinho, né? Se você chegou até aqui, isso, dá like, se inscreve, aquelas coisas todas. Muito obrigado pra vocês então, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!